A paz de Deus, a alegria do Espírito, a comunhão gloriosa com aquele que deu a vida por nós e veio como vida para cada um de nós. Nós temos meditado a respeito das Escrituras. Lembramos que o Espírito nos foi dado. As Escrituras são os livros do único Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus. Do único guia verdadeiro, do único mestre que nos ensina todas as coisas. Na carta a Timóteo, a primeira carta, nós temos uma instrução para a igreja. As duas cartas a Timóteo são instruções ministeriais para o ministério às igrejas, para os ministros das igrejas. Ele diz no capítulo 3, no versículo 6, que aquele que almeja servir o Senhor na igreja não deve ser escolhido um neófito, pois para não suceder quem se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Portanto, fica evidente que a condenação do diabo foi por causa do orgulho. E que na igreja, se alguém deseja ser um bispo, ser um diácono e servir ao Senhor, não deve ser neófito. Neófito é um novo na fé. Alguém que ainda não amadureceu no Espírito, não amadureceu na vida divina. Portanto, precisamos meditar sobre isto, porque há um risco de alguém se orgulhar por causa de uma posição na igreja. E é muito interessante e nos chama a atenção o fato de que na igreja alguém deva vigiar para não cair na condenação do diabo. Portanto, o orgulho religioso é um perigo constante na igreja. Pois enquanto estivermos no velho céu, na velha terra, na velha carne, neste corpo, nós temos que vigiar. Como que nós vamos permanecer humildes, sujeitos ao Espírito, servindo ao Senhor na igreja? E sem se orgulhar, sem considerar a si mesmo. Nós precisamos de vencer a tentação de ser algo na igreja por si mesmo. Este é o perigo. Jesus é o vencedor de todas as tentações. Nós vamos ver em Mateus 4 que primeiramente o diabo leva Jesus para o pináculo do templo. O pináculo do templo representa o lugar mais alto da religião. Esse é um momento perigoso quando nós estamos servindo ao Senhor na igreja e, se não vigiarmos, o nosso velho homem vem e vamos cuidar da igreja segundo a carne. Como nós vamos escapar da tentação de cuidar da igreja segundo a carne? De se orgulhar? Portanto, há uma condenação definitiva diante de Deus para o orgulhoso. E sobre isto precisamos meditar muito. Quando Jesus é levado ao pináculo do templo, ele é tentado a mostrar que é filho de Deus e que ele pode saltar dali e os anjos podem salvá-lo. É uma evidente
tentativa de levá-lo a mostrar poder por si mesmo. Jamais nós devemos tentar mostrar poder por nós mesmos. Se há poder em nós, é de Deus, é do Espírito. Quando os apóstolos curavam, e muitos queriam se curvar diante deles e agradados com presentes, eles disseram: não façam isto, que nós somos homens como vocês. O poder é de Deus. E isto nos guarda de nos orgulharmos de servir a Deus por nós mesmos. Primeiramente, então, precisamos reconhecer que o poder é de Deus. Jesus diz ao diabo que não tentarás o Senhor teu Deus. O que é tentar a Deus? É querer que Deus faça algo. Nós não podemos agir desta maneira. Como que nós vamos vencer e permanecer humildes? Como servos. Nós somos servos de Deus. Não é Deus que é nosso servo. Deus não vai fazer a nossa vontade. Deus não vai fazer conforme a nossa palavra. Nós é que vamos fazer conforme a sua palavra e a sua vontade. Portanto, para vencermos este perigo de ensoberbecer e cair na condenação do diabo, nós precisamos reconhecer que todo o poder é de Deus. E se sabemos e aprendemos alguma coisa, nós aprendemos por meio do Espírito de Deus, e a sabedoria é de Deus. Jesus nos deu instruções a respeito de nos guardarmos, de exercermos o poder diante dos homens como se fosse de nós mesmos. Lembramos que a autoridade da igreja é de Cristo e Ele é o cabeça. E somente Ele tem o poder sobre o corpo. Em Mateus 23, Jesus disse assim, versículo 8: Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Portanto, na igreja, todos nós somos irmãos. Embora tenhamos funções diferentes, alguns podem ser profetas, outros podem ter o dom de ensinar, outros podem ter o dom de pastorear, mas tudo procede de um único Espírito e vem de uma única cabeça, de uma única autoridade, de uma única fonte, que é Cristo. Deus deu a ele toda a autoridade. O Espírito de Deus tem um corpo, que é a igreja, a qual tem o poder de Deus, não do homem. Por isso, nós não somos de nós mesmos mestres. O que temos em nós é o Espírito do Mestre, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. No versículo 9 diz: A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Portanto, espiritualmente só temos um Pai, que é Deus. Não podemos tomar título algum. O risco que há em nossa alma de engrandecermos, de tomarmos o poder da igreja como nosso, é muito grande. No versículo 10 ele diz: Nem sereis chamado guias. Em algumas versões, guias são traduzidos como pastores. Não sereis chamados pastores ou guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. A cabeça é o nosso guia. Jesus é que é o guia da igreja. Nenhum homem pode tomar para si
guiar a igreja. Os que estão fazendo isto prestarão contas ao único dono do corpo, que é Cristo. E há uma grande possibilidade de tomar o lugar do Senhor. E a própria liderança ser contra o Senhor, como aconteceu com os judeus que se levantaram contra Cristo, liderando a religião de Deus, em nome de Deus. Portanto, são 3 situações que Jesus ensina que nós não devemos aceitar. E os discípulos também não aceitaram nada como se partisse deles, como se eles fossem alguma coisa. Em nós mesmos nós pecamos, em nós mesmos nós erramos, não sabemos o que fazer na igreja. Precisamos de Jesus como guia da igreja, precisamos de Deus como nosso Pai, precisamos do Espírito Santo como nosso mestre. Não devemos tentar a Deus fazendo sinais, ou tentando forçar Deus a fazer um sinal, ou agir de acordo com o que nós queremos. Portanto, leia 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Ao servir o Senhor, no serviço de Deus, o neófito não deve ser escolhido e nem se levantar, porque precisa amadurecer para escapar do orgulho religioso, do orgulho pela posição ou pela função no corpo. Se somos todos membros do corpo de Cristo, quando o orgulho entra, é como se um braço começasse a pensar por si mesmo no corpo. É um desastre, é morte. Se o braço começa a agir o contrário da cabeça, haverá um atrito, haverá uma disfunção, haverá ali uma separação, uma divisão. Não é o que acontece hoje entre os cristãos, quando membros se levantam sem serem encabeçados por Cristo? Portanto, é bom meditarmos. E todos nós que cremos, estamos no corpo e em Cristo Jesus. E que vencemos, temos vencido e venceremos por meio de seu Espírito. Ele é o único guia. Ele é o Pai. Ele é o Mestre. É Ele que ensina todas as coisas. Então, no versículo 11, ele diz assim: mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, a humildade é o antídoto contra as insinuações, tentações da carne, pois somos tentados por meio de nós mesmos, no nosso coração, na nossa mente. Quantas igrejas estão tomadas pelos homens? Quantos irmãos estão sendo governados por homens, ao invés de serem governados pelo cabeça que é Cristo? Efésios diz que Deus deu Cristo à igreja como cabeça. Prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos a meditar no Evangelho, nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos estejam na paz e que sejamos humildes. E humilde significa com capacidade para aprender, não confiando em si mesmo. Vamos prosseguir aprendendo e compreendendo a vontade de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Fiquem todos na paz e no amor do Senhor. Amém.